o que é o acesso remoto, né? Como funciona a história do acesso remoto. Então, acesso remoto nada mais é do que a ideia de eu acessar um servidor ou uma máquina, né, um PC, à distância, né? Então, normalmente, servidores, né, equipamentos que são servidores, ficam numa sala de servidores, e essa sala, por questão de segurança, ela não tem acesso físico. Ninguém pode entrar lá, né? Porque é um risco muito grande alguém, por exemplo, desconectar um cabo de rede, alguém desconectar alguma coisa de energia, alguém espetar um pendrive lá com um vírus, com alguma coisa. Então, fisicamente, as máquinas são muito suscetíveis a erros. Então, para que isso não aconteça, normalmente os servidores ficam presos, então, né, ficam lacrados dentro de uma sala refrigerada, né? E todo o acesso a eles é feito de forma remota, ou seja, os administradores podem acessar esses servidores de qualquer lugar do mundo, né? Pode ser da sua máquina ali de trabalho, pode ser de casa, pode ser, né? Então, de qualquer lugar que tenha internet, para poder fazer qualquer tipo de configuração, né, nos equipamentos e aproveitando, então, a forma remota facilita porque tu pode estar em qualquer lugar, né? Então, se te ligarem e tu tiver na rua, por exemplo, tu pega um notebook ali, acessa o cara e faz a configuração que tu quiser. Então, acesso remoto é algo primordial quando a gente fala em servidores, né? Então, eu vou começar mostrando aqui no Windows. Então, aqui eu tenho o Windows Server 2012 e ele está com a instalação básica dele, né? Só foi instalado, não fiz alteração nenhuma. Então, vindo aqui em servidor local, o que que eu vou ver? Ó, o nome dele está padrão, está tudo direitinho. A gente sabe que a primeira coisa que a gente deve fazer é alterar o nome do servidor, né? O nome do servidor, o grupo ali, e verificar os IPs. Então, eu vou começar aqui pelo IP, né? Meu Ethernet aqui. Eu tenho uma placa que está recebendo IP por DHCP, né? Então, aqui se eu for ver o servidor DHCP aqui, né? O 192.168.5.600, no VirtualBox, essa máquina que está configurada para mim como rede de convidados, né? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar ela aqui, ó. Aqui, ó, ela está como exclusivo hospedeiro, host only, que aí é uma interface que conversa diretamente com o PC real, né? Ela interliga o virtual com o real. Então fica tudo interligado aqui, tá? Então ela está ali, está recebendo o IP 192.168.5.604, é o IP então direto dela. E aí, aproveitando, já que ela já está com esse IP recebido por DHCP, eu vou vou liberar o acesso remoto, vou configurar o acesso remoto para eu poder acessar ela de qualquer lugar. Então, eu sei que o IP é o 5.6.104. Aqui, ó. Aqui no gerenciador, então, no servidor local, eu já olhei meu IP. Eu não vou alterar o nome da máquina aqui porque eu não vejo necessidade agora, tá? Mas seria o caso, né? Agora alterar o nome da máquina, reiniciar. Mas eu vou aproveitar aqui, ó. Aqui está me dizendo assim, ó, área de trabalho remota, está desabilitado. Então, área de trabalho remota, eu vou clicar aqui em desabilitado e vou vir em permitir conexões, né? Então, quando eu digo que eu vou permitir conexões, ele já me diz, ó, a exceção de firewall da área de trabalho remoto será habilitada. Ou seja, ele já vai liberar esse acesso no firewall. Porém, ele libera esse acesso só para a rede local, né? Então, para uma rede conhecida. E eu teria que liberar ela para redes desconhecidas também, né? Então, para ativar conexões de redes selecionadas, abra Firewall com segurança. Então, eu tenho que entrar no Firewall para também liberar para outras redes. Eu vou dar OK aqui por enquanto. Vou clicar aqui no Firewall. Cliquei aqui no Firewall, ele me manda aqui para o meu Firewall. E aí, se eu vier aqui em regras de entrada, né, que seria uma solicitação de acesso de rede, deixa eu ver aqui se tem algum lugar que é mais bonitinho de ver. Não, aqui, regras de entrada. Eu vou ter aqui, ó, regras da área de trabalho, né, ó. Então tá aqui, ó, o meu domínio particular, e tá tudo como habilitado? Não, ó, não tá habilitado as regras de firewall para acesso remoto, tá? Ele ainda não habilitou. Mas eu vou dar OK aqui, ali permitiu. O que eu tenho que sempre fazer? Eu sempre tenho que selecionar usuários que podem acessar remotamente. Então, para mim conseguir fazer um acesso remoto numa máquina, eu preciso ter um usuário com senha. Obrigatoriamente tem que ter usuário com senha. A princípio, ele já vem com o administrador, né, com acesso, mas eu vou adicionar aqui o administrator, né, só para garantir que ele está lá, né, administrator.
Ok? Então ele é o usuário que pode acessar remotamente. Se eu tivesse um AD ou outros usuários locais, eu poderia colocar ali também, né? Sem problema nenhum. Tá? Aí depende da segurança que eu quero, depende de como eu quero garantir, né, quem pode acessar. Mas aqui só o administrador então pode acessar remotamente. Vou dar OK, vou aplicar isso e vou dar OK de novo. Então, a princípio, a minha área de trabalho remoto vai passar a ficar habilitada ali daqui a pouco. E eu vou vir aqui no Firewall do Windows, né, para mim verificar, para mim poder liberar as portas para as outras redes. Então aqui, ó, alterar configurações, permitir aplicativo ou recurso através do Firewall. Vou ir nesse primeiro item aqui, e ele me dá aqui uma telinha mais simples, mais fácil de gerenciar, e tá ela aqui, ó, área de trabalho remota está marcada, mas ela está marcada apenas para redes privadas. E eu quero poder acessar essa remotamente de qualquer rede, de uma rede pública também, ou seja, de uma rede aberta. Então, eu só marquei a mais essa caixinha aqui do público. Então, liberei no Firewall o acesso, né, à minha área de trabalho remota, tanto em redes privadas como em redes públicas. E vou dar OK. Então, já fiz a liberação no Firewall, já fiz a ativação aqui, agora já apareceu habilitado. E, a princípio, só isso que eu preciso fazer. O que eu vou pegar agora? Eu vou pegar o aplicativo de área de trabalho remota da minha máquina real. Tá? Então, vou diminuir aqui esse Windows virtual aqui. Ó, deixei o virtual aqui pequenininho e peguei da minha máquina real o área de trabalho remota, né? Então vou botar ali o IP dele, né, que é 192.168.104, né? É o computador, é o IP que eu vou acessar, que é o IP dessa minha máquina Windows Server. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou conectar. Quando eu tento me conectar, o que é a primeira coisa que ele me pede é quem é o usuário que vai fazer esse login, né? Então, nesse meu caso, ele já está o administrator. O que eu tenho que cuidar? Quando eu vou colocar nome de usuário aqui e eu não tenho um domínio no meu Windows Server, eu tenho que dizer assim, ó, ponto contra barra administrator. Opa, administrator. Né? O que é o ponto contra barra? Eu estou dizendo que é um usuário local do Windows Server. Tá? Que dentro do Windows Server eu tenho o usuário administrator e a senha dele é aquela nossa senha saep@123. Né? Então, o usuário administrador local do Windows Server com senha vai acessar. Vou dar OK. E aí ele, deixa eu trazer para cá, ó, me trouxe o acesso remoto, né, do Windows Server. Ó. Então, remotamente eu estou acessando ele. E vocês podem ver que a máquina do VirtualBox aqui seria a minha máquina real, né, minha máquina física. Ela faz logoff automático. Ela estava logada como administrador e aí ela faz logoff. Por quê? Porque eu só posso ter o usuário logado uma vez em cada máquina. Né? Então, ele desloga o administrador da máquina real e eu começo a acessar ela remotamente através do aplicativo. Ó. Aí o meu aplicativo aqui tem ela toda para acesso e aí remotamente eu posso fazer as configurações. Tá? Então, isso aí facilita muito a minha vida, porque aí agora eu poderia, por exemplo, estar em qualquer lugar do mundo, né? Se, claro, se esse acesso estivesse conectado, configurado na internet, para acessar o meu servidor e realizar as configurações. Né? Então, eu quero instalar programas, quero fazer qualquer tipo de gerenciamento, eu posso fazer tudo agora de forma remota, né? De qualquer lugar, de qualquer outro PC que tenha o aplicativo da área de trabalho remota. Tá? Então, isso é muito bacana, assim, Web 7, de configurar. servidor web. Que facilita. Aqui eu estou instalando qualquer coisa, tá, pessoal? Estou botando aqui só para mostrar que eu posso fazer essa instalação de forma remota. E se eu fechar meu aplicativo de acesso remoto, ó, sair fora. Vou voltar para a máquina física aqui. Botar a senha. Voltei para a máquina física. O que eu estava fazendo lá no remoto segue acontecendo aqui, ó. Né? Então, eu estava remotamente configurando, desisti da forma remota, né? Fechei. Aí, se alguém fisicamente fosse lá fazer login, ia enxergar aqui a continuação do trabalho. Então, ela, mesmo que ela estivesse aparecendo ali que ela estava deslogada, né? Que ela estava fechada,
o usuário estava trabalhando por trás, ó. E aí eu consigo ver que realmente as coisas estavam funcionando dentro dela, né? Estavam trabalhando dentro dela. Tá? Então, o Windows Server é isso. Eu consegui acessar remotamente e enquanto eu estou acessando remotamente, a máquina física, a máquina real, ela fica em estado de log-off, né? Ela fica sem um usuário ativo naquele momento, visualmente. Mas se eu logar, eu vejo o que o outro usuário remotamente estava fazendo. Eu consigo visualizar isso. Certo? Windows, pessoal, dúvidas? Tranquilo? Então eu só preciso habilitar aqui no área de trabalho remoto, depois vir aqui em Firewall e habilitar o acesso por rede. Né? Eu habilito o serviço, depois habilito o Firewall para poder acessar. E aí o Windows está pronto, é só isso. Tá? Então bem facinho a princípio. Certo? Então tá, então vou fechar aqui. O meu Linux eu mandei atualizar e me quebrei aqui. Que ele não está querendo atualizar muito bem. Bom, vou levantar outro. Desligar a máquina, vamos ver se ela liga de novo. Se ela ligar bem, que bom. Se ela não ligar, eu pego outra máquina. Vamos ver se ela liga. Ali está ela ligando. Eu vou fechar meu Windows Server aqui, pessoal. Não vou mais usar ele. Agora eu vou ligar meu Linux. Vocês vão ver que no Foi Linux, quando eu vi. no Linux a gente usa outro protocolo, né? No Windows a gente usa um protocolo chamado RTP, né? Que é o Remote RDP, desculpa, é o Remote Desktop, né? Protocolo. Então no Windows a gente usa RDP, o protocolo, e no Linux a gente vai usar o protocolo chamado SSH, que é o protocolo daí o mesmo que a gente usava lá nos roteadores e switches, né? Então ele é um protocolo mais utilizado para a linha de comando, né? Mas é um protocolo bem robusto, criptografado, então me permite mais segurança na comunicação. Né? Então aqui no meu Linux eu vou clicar com o botão direito, vou abrir o terminal. Aqui no meu terminal, deixa eu aumentar isso. Aqui no meu terminal eu vou logar como root, né? Então vou dar um sudo ali, a senha do usuário, então agora eu estou logado como root. E o SSH no Linux eu tenho que instalar. Então eu vou dar aqui um apt-get update, não sei se vocês lembram, para atualizar então minha lista de pacotes. Aí eu faço a atualização dos pacotes, ele concluiu ali. E depois eu dou o apt-get install SSH. Né? Então eu instalo o serviço de SSH, que é o serviço de acesso remoto no meu Linux. Tá? apt-get install SSH, vou dar enter aqui. Tá, é que eu estava atualizando e aí ele deu um reconfigure. Ele deu um erro. Opa, eu errei o comando ali. É configure. Então ele está finalizando ali a configuração. Vamos ver se ele volta. É. O Linux, pessoal, quando a gente tenta atualizar todo o Linux, geralmente ele dá um crash, tá? Ele dá uma travada. Então a gente tem que pensar muito bem antes de fazer uma atualização geral no Linux. Tá? É meio complicado, assim. Normalmente a gente atualiza só os softwares mais críticos, né? E não atualiza todo ele, porque a chance de dar uma travada e corromper alguma coisa é muito grande.
Agora o meu tá indo, tá finalizando a atualização que tinha travado a outra hora. Ó, tá instalando todas as atualizações, eu tinha dado um update. E a gente não consegue usar o repositório de instalação enquanto está atualizando, né? Então ele está instalando, ele está utilizando o serviço o apt, né? O serviço de instalação e configuração de aplicativos. E a gente fica preso, não consegue mexer em mais nada, né? Tem que esperar acabar, senão não tem como. Ver ele trabalhando. Atualizou rede, atualizou tudo. A mesma coisa do Windows 11. Quase isso, né? Seguido tem atualizações e o certo é fazer atualizações por causa da segurança, né? Então, quando a gente fala em servidor, normalmente a gente tem que ter todas as atualizações, né, para evitar brechas, E né, de anti, segurança. Mas tem esse problema que pode corromper, né? Então, aí ele vai, instala. Tá indo. bastante tempo até. Pra mim, eu tenho tempo. Tá indo a instalação. Deixa eu tirar aqui a tela. Eu vou ver se eu levanto outro, senão é mais rápido levantar outro do que esperar isso aí. Para aí. Deixa eu só levantar outro Ubuntu. Vou esperar aquele ali. Vamos ver o que acontece. Ele dá umas congeladas, não sei o que acontece. Tá indo? Deixa eu botar aqui para baixo para mim. Vamos ver. Olha, acabou. Então vamos lá, vamos de novo. Os comandos que eu tinha dado era esse aqui, né? O apt-get update, né? Então, para atualizar a lista de softwares, né, que podem ser instalados e versões. Aí eu vou dar agora um apt-get install SSH, que é o serviço de acesso remoto no Linux, né? Então vou fazer a instalação dele. Vou dar o enter aqui e ele saiu instalando, então é preciso baixar ali quase 4K. Então é bem pequenininho, é um serviço muito pequeno, né? Foi instalado já, então já fiz a instalação do SSH e eu vou mostrar a configuração dele só para vocês aqui, ó, nano/etc ssh sshd ssh barra sshd.config. Esse aqui é o arquivo de configuração do nosso SSH, né? Então vou dar um nano, que é o editor de texto, no etc sshd underline config, né, para ver como é que funciona essa configuração de acesso remoto. E aí aqui dentro do arquivo a gente tem várias linhas comentadas, né? Mas esses comentários são a configuração padrão dele, né? O default, padrãozinho. Então aqui a gente consegue ver porta de trabalho dele, porta 22, né? Então a porta em que ele vai receber solicitações de acesso. Eu posso definir uma lista de endereços permitidos, tá? Que podem acessar ele remotamente, seria uma parte mais da segurança,
né, que esse 0000 representa qualquer endereço, pode acessar. Outro dado importante ali que eu tenho é esse aqui, ó, permite root login. A princípio, ele não permite que eu faça login direto como root por acesso remoto. Eu tenho que fazer login com o usuário comum e depois elevar a permissão para o meu usuário administrador, para o meu usuário root. Né? Então, primeiro eu vou ter que logar com o meu usuário normal, né, comum, e depois subir, né, para o meu usuário root, elevar. E no mais é isso. Depois fala em chaves de acesso e aí vai. Né? Então, para mim, a configuração mais importante que eu tenho aqui nesse arquivo é essa aqui, que eu posso permitir login direto como root ou não. Por padrão, não é permitido, para evitar ataque aí de força bruta. Né? E a outra configuração seria aqui colocar os IPs que podem acessar a minha máquina, né? Que podem acessar remotamente. Aí garantindo total segurança. Tá? Então, a princípio eu não vou mexer em nada na configuração, só abrir para mostrar. Vou dar um IPA aqui para ver o IP do meu Linux. Né? Então, deixa eu aumentar aqui a tela só para nós enxergar melhor. Então, ó, então tá aqui o IP do meu Linux. E aí, como eu vou fazer para acessar ela? Na minha máquina real, ó, aqui, ó, abri um put na minha máquina real e vou botar lá, ó, 192.168 56.105, ó, 105. Então, coloquei ali no put, né, o IP do meu servidor Linux, disse que o serviço é o SSH, que é um serviço criptografado, então de acesso remoto, e vou dar um open, vou executar. Quando eu dou o open, ó, ele abre a telinha e pede login. Então eu vou logar com o usuário Senai aqui, com senha Senai, usuário Senai, senha Senai, e aí ele fez login já no meu Linux. Né? Então, o que eu sei já aqui? Eu sei que eu já estou logado no meu Linux. Tá? Deixa eu aumentar a fonte só um pouquinho aqui. Change settings. Aparência, alterar. Quero tamanho 18. Aplicar. Então, ó. Estou dentro do meu Linux. Então, essa tela que eu tenho aqui, ó, que eu vou acessar de qualquer lugar do mundo, né, no meu SSH, é a mesma tela que eu tenho aqui local no meu Linux. Tá? Então, aqui eu posso elevar agora, né, elevar minha permissão para administrador, Senai. Ó, passei a ser root, então estou acessando remotamente como administrador. E aqui eu poderia dar também um apt-get update. Né? Então, esse put aqui eu estou acessando de qualquer lugar. Eu posso usar ele para acessar de qualquer lugar do mundo, né, o meu Linux, que estaria lá dentro de uma sala de servidores, lacrada, bonitinha, refrigerada, né, sem ninguém podendo ter um acesso físico a ele. Né? Então, remotamente eu vou fazer tudo pela linha de comando. Tem opções também de fazer um acesso gráfico ao Linux, tá? Mas não é comum, tá? Normalmente Linux a gente acessa só por terminal. Existe um aplicativo chamado HTOP que mostra os recursos, como está o meu Linux. Vou dar o Enter ali. E aqui, por exemplo, remotamente eu posso analisar o quanto de memória RAM ele está usando, quantos núcleos do processador estão em uso, memória swap, número de processos, há quanto tempo ele está ligado. Então aqui eu consigo fazer uma análise bem completa dele remotamente. Tipo assim, alguém reclamou que ele está travando, alguém reclamou que ele está com algum problema, eu posso acessar ele remotamente e dar uma analisada ali para ver o que está consumindo mais memória, o que está consumindo mais processamento, a quantas anda o meu sistema. Né? Então, remotamente consigo fazer tudo isso. Qual é a principal vantagem de acessar remotamente? O porquê que a gente vai utilizar esse acesso remoto nas aulas é eu poder copiar e colar da máquina real. Então, eu posso pegar scripts de Linux ali, né, scripts de configuração, copiar da máquina real e colar no meu Linux através do put. E aí tudo vai funcionar bem mais rápido. A gente vai ter que colar arquivos grandes, né, arquivos de configurações bem grandes, que se nós tivéssemos que digitar ia ser inviável na aula, né? E aí assim a gente consegue tanto copiar para lá, né, e facilitar nosso trabalho, assim como a gente consegue copiar de lá para nossa máquina real e fazer backup, fazer algum tipo de cópia de segurança das nossas configurações. Né? Então é bem importante essa parte de acesso remoto no Linux, que nos traz essa facilidade de acesso, né, e de configuração.
Certo, guris? Era isso que eu queria falar para vocês, mostrar os dois tipos de acesso remoto, né? Então a gente viu ali no Windows e no Linux, e na aula a gente vai usar bastante. Na aula a gente vai trabalhar bastante com esses acessos para a gente poder deixar a maquininha lá num canto e ficar acessando, né? Ficar configurando de forma remota e trazer os arquivos, trazer as configurações todas com Ctrl+C, Ctrl+V para dentro do nosso Linux, vai facilitar muito a nossa vida. Muito, muito mesmo. E ali, se eu quiser, eu só dou exit ali no meu put, e aí ele já Eu- fecha e eu já estou de novo na máquina real. Aí vocês podem ver que não, no Linux, como é terminal, cada usuário usa, cada login, né, usa um terminal diferente, então um não afeta o outro. Esse aqui continua aberto, enquanto o put também estava trabalhando. Então eles são terminais independentes, né, são telas independentes. Podem trabalhar simultâneas, né, então posso ter inúmeros usuários conectados simultaneamente, cada um com a sua telinha, um não vê o que o outro está fazendo. Essa é a grande vantagem também da área de trabalho do Linux. Ter vários usuários trabalhando simultaneamente. Certo? Perguntas? Façam perguntas. eu nem. Eu vou parar a gravação aqui, então. Parei a gravação.